Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa nossa reflexão bíblica e dentro de um texto que faz parte ali dos capítulos da nossa leitura bíblica no dia 4 de janeiro, textos de Gênesis capítulos 5 e 6 e Mateus 6, mas eu quero refletir com você em Gênesis capítulo 5, dos versículos 21 a 24. Se você pode pegar sua Bíblia, pegue sua Bíblia, dá pausa no vídeo e acompanhe comigo, por favor. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, Gênesis 5, 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Nós enxergamos, olhando para esse texto, lendo o texto, nesse momento que nós estamos de início do ano, os primeiros dias do ano, ver o número 365, não tem como nós não associarmos ao período de dias, quantidade de dias no ano. Ainda mais vendo a expressão andar com Deus, de que Enoque andou com Deus, nós nos reportamos com o número 365 em mente, de que existe uma caminhada a ser trilhada no ano. É claro que nós não sabemos se chegaremos ao final do ano, se chegaremos a 31 de dezembro, não saberemos nem se estaremos vivos amanhã. Porém, meditando nisso, meditando de que Enoque andou com Deus, meditando que todos os seus dias de vida foram 365, duas coisas são importantes a nós meditarmos. Uma é que o texto nos mostra aqui, no versículo 21, que houve um período inicial de 65 anos. E o verso 22 nos mostra que depois que gerou a Matusalém, ele viveu 300 anos. E dentro do mesmo versículo, de que parece-nos que somente a partir daí é que ele passou a andar com Deus. Meu pastor, há alguns anos atrás, ele pregou uma mensagem maravilhosa, O Despertar de Enoque. Nessa mensagem, abordando a questão da genealogia de Enoque, antepassados, significado do nome dos antepassados, do nome dele, dos descendentes, o Espírito Santo trouxe ali para nós uma revelação sobre o que poderia ter acontecido com Enoque, para que a partir do nascimento do filho dele, ele tomasse um posicionamento de passar a andar com Deus. A passar a andar com Deus. Eu vou me lembrar de compartilhar o link dessa pregação, foi gravado, está publicado na internet. Mas o fato é que, com isso em mente, como é que tem sido o nosso dia a dia? Pensando na questão do ano, virada de ano, sabendo que não existe algo místico com a virada do ano. Nossa vida não muda porque vira o ano. Não tem um derramar espiritual sobre nós porque virou o ano. É um ciclo de período de tempo que nós contamos para várias coisas práticas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá? Mas considerando que temos à nossa frente, se o Senhor permitir, um período de tempo, como é que tem sido o nosso viver? O quanto dos nossos dias, ano após ano, nós desejamos e nos posicionamos a andar com Deus. É preciso nós termos o prazer de andar com Deus. O prazer de andar com Deus.
E eu vejo nesse texto, e vejo em outros textos também, que Enoque tinha prazer de andar com Deus. Enoque deleitava-se em Deus. O caminhar de Enoque era um caminhar que tinha prazer em Deus. Você está entendendo? E talvez a minha e a tua vida andem arrastadas, muitas vezes, porque nós não temos nos deleitado em Deus. Nós temos colocado o deleite, o prazer da nossa vida nas coisas terrenas, nas coisas transitórias, provisórias desse tempo, nas coisas que até muitas vezes são importantes no nosso cotidiano, na nossa vida aqui, que o próprio Deus nos presenteia com elas. Mas o deleite da minha e da sua vida não pode estar nessas coisas. O nosso prazer precisa estar no Senhor. O nosso prazer, a nossa alegria, o nosso deleite precisa estar em Deus. Você entende isso? Como é que está sendo o nosso dia a dia? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então foi por conta da sua fé, para um propósito, ok? E não foi achado porque Deus o trasladara, foi Deus que fez, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é pela fé, e considerando que fé não é uma mera crença, mas fé é o estilo de vida de quem está em Deus, de quem pertence a Deus. Você compreende? De quem se deleita em Deus. Então, quem se deleita em Deus, Deus se agrada dessa pessoa. Quem tem fé, ou melhor dizendo, quem adere à fé, quem está mergulhado na fé, é alguém que agrada a Deus. E o verso 6, nós costumamos isolar ele, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Mas está falando de qual contexto? Acabou de falar de Enoque. E que Enoque agradou a Deus, alcançou o testemunho de que agradou a Deus. E quando diz que sem fé é impossível agradar-lhe, e começa falando que pela fé ele foi trasladado, está dizendo que a fé de Enoque agradou a Deus. Só que o texto diz o porquê. Por que agradou? Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário, creia que ele existe. Então Enoque, se tinha fé em Deus, cria que ele existia. Mas mais do que isso, é que ele é galardoador dos que o buscam. Galardoador, muitas vezes a gente pensa assim, galardoador, eu busco a Deus, eu tenho que buscar a Deus, ter fé em Deus, sabendo que ele tem algo para me entregar. E aí pensamos assim, não, eu vivendo uma vida de fé em Deus, as questões que eu anseio nessa vida, Deus vai me atendendo, Ele vai me galardoando, vai me presenteando. Não é isso. O texto está dizendo que Enoque tinha fé em Deus e isso agradava. Ele tinha uma vida que andava com Deus. Gênesis, ele andava com Deus. Então a fé de Enoque não é fé da crença de que Deus poderia entregar um galardão, um presente, um benefício, um bônus para ele. Não. Tem que interpretar no contexto. O contexto está dizendo que Enoque era alguém que agradava a Deus com seu estilo de vida. Que estilo de vida é esse? O estilo de vida de alguém que anda com Deus. De alguém que tem um deleite em Deus. De quem busca a Deus um deleite nele. Essa que é a questão.
Essa que é a questão. Deus, não é que Deus se agrade de quem tem a crença de que ele é o Papai Noel. Não, não é isso. Deus se agrada de quem tem fé no sentido de alguém que anda, caminha com ele e sabe que nesse andar com ele existe um galardão. E qual é o maior galardão que você e eu podemos receber de Deus? Qual é o maior galardão que você e eu podemos receber de Deus, se não é o próprio Deus? Salmo 73, versículos 24 e 25, nós vemos que esse deleite ele já começa aqui. Preste atenção. Guiar-me-ás com o teu conselho. Tá falando do Salmo, está falando com o Senhor. Guiar-me-ás com o teu conselho. Então, se é para ser guiado, é porque existe um caminho. Se existe um caminho, existe um andar. Andar guiado por quem? Pelo conselho de Deus. Então é andar com Deus. E depois guiar-me-ás com o teu conselho. E depois me receberás na glória. Eu caminho contigo aqui, Senhor, e eu sei que haverá o dia que eu serei recebido pelo Senhor lá na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Bom, Deus vai me receber na glória, então ele vai me entregar um galardão maravilhoso na eternidade. Quem tenho eu no céu, senão a ti? O céu só é céu se nós estivermos com Jesus. O céu só é deleitoso, só é prazeroso se nós estivermos para sempre com o Senhor. O céu só é o céu se nós pudermos contemplar a face de Deus. O céu só é céu se nós para sempre estivermos com Ele. Aí o versículo continua. E na terra não há quem eu deseje além de ti. O meu anseio de estar na glória não é das coisas que acontecerão na glória, mas é o anseio de estar na sua presença. É o anseio de estar em ti. É o anseio de exaltar e engrandecer o teu nome aqui desde já na terra, porque não há quem eu deseje além de ti. E esse entendimento distorcido, maligno, que muitas vezes permeia a nossa mente e o nosso coração, isso precisa ser repreendido da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para nós compreendermos que o melhor do céu é Jesus. E o melhor da terra também é Jesus. Se não existe um andar com Deus, se existe um caminhar com Deus, quem é o caminho? O caminho é Jesus. João 14, de 4 a 7. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Andar com Deus é ter o prazer de percorrer a caminhada cristã vivendo para a glória de Deus e como um verdadeiro cristão manter um relacionamento pessoal com o Pai por meio de Cristo. É já ter passado da morte para a vida. Lembra, Hebreus? Por que Enoque foi trasladado por Deus? Para não experimentar a morte. Nós sabemos que em Cristo nós já passamos da morte para a vida, aguardando que ainda que nós morramos, nós ressuscitaremos e seremos tomados por Cristo naquele grande dia, quando Ele retornar. Para quê? Para sempre nós estarmos com Ele. Ele vai nos tomar para Ele mesmo.
Jesus tomará para si os seus, aqueles que aqui nessa terra andam com Ele, aqueles que aqui têm deleite no relacionamento pessoal com Ele. Andar com Deus é o esperado para quem foi chamado. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andar com Deus é em Cristo. Colossenses 2:6-7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, eu ando em Cristo, arraigados, enraizados e sobreedificados, né? Edificados sobre Ele, tendo Ele como fundamento e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Terceiro, andar com Deus é pelo Espírito, não é na carne, não é nas atitudes da carne. Romanos 8, versículos 1, 13 e 14. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versos depois, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É guiado pelo Espírito, andando segundo o Espírito. Quarto, andar com Deus é considerar a Deus. Tem que levar Deus em consideração. Você não tem que levar você em consideração. Eu não tenho que levar a mim em consideração. Eu não tenho que levar em consideração a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento, o meu querer, o meu projeto, o meu plano de vida. É levar em consideração a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. De que maneira convém andar e agradar a Deus, é considerar a Ele, para que possais progredir cada vez mais. Quinto, é considerar os irmãos. Não é só o relacionamento vertical, não é só a vida de piedade, mas é a prática da justiça, é considerar os irmãos. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a união, a unidade dos discípulos de Cristo. É preciso considerar os irmãos. Sexto, andar com Deus é de modo digno. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar com Deus é possível aprender. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós precisamos ter o prazer de andarmos com Deus. Você tem prazer de andar com Deus? Vou deixar na descrição, no comentário de destaque, links para o plano de leitura para você baixar e também para você acessar as reflexões em cada capítulo da Bíblia que eu meditei no ano passado. Se essa meditação fez sentido para você e você quer abençoar outras pessoas, fique à vontade para compartilhar e interagir com o vídeo, tá certo? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a ter prazer em andar com Deus.